Hello, Voxers de plantão! Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez também com um convidado ilustre, nosso pequeno staff. Se apresente, staff. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Qual é seu nome, endereço, número do cartão? CPF. Meu nome é Daniel, né? Pra quem não sabe, eu sou o staff do Vox. Tô aí sempre organizando e hoje, como convidado inédito aqui. E aí, gente, todo mundo bem? Hoje eu faço a pergunta, né? Todo mundo bem? Todo mundo... Também, né? Carinhas conhecidas, Duda e Camila. Eu já dei tchauzinho. Bom dia, gente, ou boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse episódio. Mas eu tô bem. Eu também tô bem. Como vocês estão? Deixem aí nos comentários se vocês estão bem. Se não, pode colocar também. A gente ora também por vocês. E a gente também pede oração. No dia que eu não estiver bem, eu falo assim, gente, ora por mim. Se eu falar isso, você... Mas ore por mim. Brincadeira. Hoje temos folga pro nosso querido Gabriel e pra Aninha, né? Não puderam estar aqui, né? No caso. E trouxemos nosso staffzinho, né? Como é que se sente o staff estando aqui na frente? É uma honra pra mim, né? Tô sempre lá na cabine vendo vocês gravarem aqui. Pra mim, é mais que uma honra. É muito bom estar aqui com vocês. É um prazer e eu espero voltar mais vezes, né? Ô, gente, pra quem não sabe, o Daniel é irmão da Camila. Uau! Não foi falado, mas... Não pode pedir as coisas... Aqui não pode pedir as coisas pro editor, não, né? Editor, coloca aí. Uau! Não, o editor tá de folga. Tadinho do editor, a gente tá trabalhando muito, é muita coisa. A gente parou de pedir ele porque ele nunca faz. Ele desistiu dessa vida Vamos parar de pagar ele, gente, corte. é isso. O editor desistiu. Mas antes da gente começar, nos acompanhem nas redes sociais. Nós vamos deixar o Insta do Vox aqui. A gente vai deixar os nossos Instagrams. Instagrams. Vale chique, Instagram. Nossos Instagrams. Misericórdia. Aqui embaixo também. Nos acompanhem nas redes sociais. Vai sair bastante coisa por lá também. E é isso. Exatamente. Em breve, um spoiler, em breve teremos o TikTok também. Olha aí, ó, esse spoiler aí. Do Vox. Do Vox, né? Obviamente. Calma. Fazer dancinha no TikTok. Nossa. Perdeu já o algoritmo, vocês sabem. Não, já Falou foi o Instagram, embora. já quer. Não falem nada para não serem Tristeza. cancelados. Não mandou mais, né? YouTube. YouTube. Agora você viu a gente, né? Para de falar o outro, só falar YouTube pra poder mandar, entendeu? Nossa, tem que ser mandar. Fala assim, ó, o app vizinho. O app, as redes vizinhas. App. Vai tá aí, gente. Não pode falar concorrência, não. Enfim, vai vai cair estar na também. descrição aí. Gente. Vocês entenderam. Isso aí, gente. E hoje o nosso assunto é o desafio imediatista. Eu acho que isso é um tema que ele abrange por vários lugares e creio que daqui a gente vai tirar muita coisa, né? Que a gente vive num tempo onde a gente quer as coisas para ontem e não só eu, não só nós, mas toda a nossa geração. E aí eu jogo a bola para vocês com a pergunta: o que caracteriza a nossa geração como imediatista? Eu acho que é a pressa de querer que as coisas aconteçam, né? Então, é como se fosse um miojo mesmo. Acho que foi o nosso grande diretor Gabriel que disse em algum dos nossos episódios sobre a geração miojo, porque coloca o miojo no micro-ondas e em 3 minutos ele está pronto. Eu acho que uma das coisas que mais caracteriza a nossa geração como imediatista é querer as coisas na hora, ao invés de entender que existe um processo para você alcançar tudo. Não estou falando só do meio cristão, mas tudo precisa de processo. Se você quer trabalhar em determinada área, você precisa estudar para trabalhar naquela determinada área. Não dá para eu chegar no hospital e falar assim: oi, gente, eu sou médica, se eu não estudei. Então, a gente quer muito as coisas na hora e como a gente não tem, a gente se sente atrasado. Então, eu acho que o que caracteriza é isso, querer tudo para ontem, sabe? Sim, e a geração também é muito ansiosa, né? Eu ia falar isso. No sentido, igual você falou, né? Geração hoje, como diz o Gabriel. Mas até mesmo em coisas bem simples, como por exemplo, vai ver um vídeo, aí aparece um anúncio, já fica clicando lá querendo pular um anúncio rápido. Eu, por exemplo, não espero. Dá um negócio aqui.
Você vai ver o vídeo, aí ele tem mais. Falando no meu caso, eu me colocando de exemplo. Tem mais de 10 minutos, eu coloco um 2x. Meu Deus. Ele Que assiste isso? nesse podcast, não? Você Ai, assiste não. o nosso podcast, Pedro? Assisto. No 2x. Será? Olha, Revelações. No 2x. Meu Deus, a gente. Dá nem pra entender o que você tá falando. E Mas tipo, tudo bem. quando eu já acostumei tanto e quando eu vejo um vídeo na velocidade normal, eu já acho estranho. Eu não consigo. Nem mas áudio eu no ouço áudios 2x. nos 2x. Eu não Eu- consigo nem áudio, Se áudio. você vídeo, manda tudo. áudio pra mim, saiba que você foi escutado no... Eu Depen- transcrevo agora. Dependendo Mas como o transcrevo sai anúncio meio começa. Aí depois eu ouço. Porque Você quando eu interpreta, transcrevo, é porque eu não tô podendo ouvir. Aí depois eu ouço. Dependendo como o anúncio começa, eu me interesso. Aí eu vejo ele todo. Tipo assim, 2 minutos de anúncio eu vejo. Porque às vezes me dá um. Eu fico meio interessado. Eu Tem acabo que guerreiro, vendo. É, tá, Se tá você difícil. ficar até o final desse vídeo, você vai ganhar R$ 500 agora. Eu não tenho essa E esse é paciência. um dos que eu pulo. Coloca Se seu eu picar, eu CPF, caí em volta. RG. Coloca seu CPF, RG, e-mail, vai ganhar um iPhone Já 16 caí Pro muito. Max. Misericórdia. Mas é uma questão assim, muito interessante assim, a gente comparar. Porque, igual você falou, Pedro, se a gente for olhar a época dos nossos pais, ou nem tanto tempo assim, quando a gente era mais novo, né, criança, a gente assistia vídeo no YouTube, tipo, horas de vídeo, entendeu? Várias coisas. E hoje, você pega como chama o Reels, do YouTube, né? short. Short. Shorts pra gente ter engajamento, né? Você pega um shorts, os shorts tem o quê? 30 segundos. Já ia demorar. Não, E aí você ainda fica assim, nossa. e se você pesquisar, ainda você consegue, tipo assim, ah, nossa, eu tô querendo ver esse filme, mas primeiro eu vou ver sobre o que ele fala. Você vai lá, pesquisa o nome do filme e tudo, coloca lá shots e você vai ter, assim, parte 1 desse filme, parte 2 do filme, parte 3 do filme. Assiste o Acaba, filme assiste o todo. filme todo em 30, tipo assim, o filme é 3 horas, você assiste o filme em 30 40, segundos. 40 minutos, você assiste o filme todo. Então, assim, é uma ferramenta que veio pra a geração miojo, né? É. Tudo ali rápido, fácil. Eu acho que essa questão da característica que a pergunta que a Duda fez também, eu acho que também é paciência. Muito Ninguém hoje tem impaciente. paciência, quer tudo ali e não consegue esperar. Paciência. Tem como você pegar ali pra mim? 1 minuto. Tem como você pegar ali pra mim? 2 minutos. Não precisa mais e tal. Se revolta, vai lá e faz. Eu sou assim. Tipo assim, acabou a paciência. Agora eu acho que isso é uma característica. A impaciência dessa geração. É muito isso mesmo. Falo de mim, porque vou dar o exemplo aqui da Aninha que a gente já conhece, né? Eu peço, Aninha, faz tal coisa pra mim. A Aninha não faz. Na hora que eu pedir, eu largo tudo que eu tô fazendo e vou fazer, porque eu não tenho paciência pra poder esperar. Eu preciso trabalhar sem mim. Eu acho que o imediatismo nesse tempo também vai muito para aquele lado de que a galera tá querendo viver tudo de uma vez, sabe? Então a gente vê aí jovens de 15, 16 anos que estão querendo viver como se tivessem 20, 25 anos. Porque não entende que existem essas fases da vida, né? Então a gente vê adolescentes, crianças namorando já, e não vive aquela fase que precisa ser vivida. E eu, por experiência própria, acho que a gente precisa ter um tempo para cada coisa, né? Eclesiastes 3 vai dizer, existe um tempo determinado para todas as coisas. E a nossa geração, eu vejo que ela tem muita dificuldade de entender isso. E a gente não consegue viver o presente agora, sabe? Então, tipo assim, agora eu estou estudando, mas eu já fico pensando em quando eu vou começar a trabalhar, sabe? Porque o outro está trabalhando e eu não. Então, eu quero viver tudo de uma vez, ao invés de respeitar a fase que eu estou vivendo. Então, a gente tem muita pressa, e é uma pressa desnecessária, porque a nossa geração é a geração mais ansiosa que existiu em toda a face da Terra. Sim. Né? É a geração com mais índice de problemas mentais, uma saúde mental assim decadente, e eu acho que um dos grandes causadores é isso, essa necessidade de viver tudo de uma vez. Então, enquanto eu estou aqui, ao invés de eu estar pensando aqui, o que eu estou fazendo hoje, eu já estou pensando em como vai ser daqui, tipo, segunda-feira. Tá pra almoçando gente pensando na ir janta. perto. Ou então eu já estou preocupada em não dar certo daqui 5 anos.
É. sabe? E esse é eu tenho esse problema, confessando aqui pra vocês um pecado. Às vezes eu preciso falar pra mim mesma, dar alguns comandos pra minha alma e falar, minha filha, vive o presente, porque senão eu tô vivendo daqui 5 anos e eu perco o hoje, porque a gente quer tudo muito depressa. Não, Fez sentido né? pra vocês? Com Sim, certeza. Fez sentido. Total. A tendência da nossa geração hoje, também com a tecnologia que veio e outras coisas, outros meios que veio, a tendência da nossa geração é o quê? Buscar vantagens, dinheiro fácil, rápido, e compreensões ou conselhos rápidos. Por isso, hoje tem muita coisa aí na moda, como postar, fazer essas coisas, ou seja, é o quê? Nossa, eu tô precisando de dinheiro. Não vai dar para esperar eu trabalhar, arrumar um emprego, ganhar um dinheiro, eu vou lá, vou apostar lá. Tem 2,50 na conta, eu vou colocar lá, vai virar R$ 50. Então acaba que a tecnologia avançando, acontece que vai deixando a geração mais ansiosa ainda. Porque o quê? Não, eu não preciso esperar para fazer isso. A tecnologia tá aqui, eu posso fazer isso agora. Sim. Ou seja, vai gerando mais ansiedade, mais ansiedade, mais ansiedade, e isso vai deixando que a gente queira as coisas mais rápidas, porque aí a gente já está acostumado. Tem tudo fácil na minha mão, então agora não preciso de nada. Uma geração impaciente, geração que quer tudo na mão, como a Camila falou. E eu acho assim, lembrando também de uma passagem lá em Atos, Jesus ele fala com os discípulos, né? Fiquem onde vocês estão até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Eles tiveram um tempo de espera. A vida deles, acredito, foi uma loucura, gente. Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitou, ficou um tempo com eles, voltou para o céu e agora está falando para eles ficarem lá onde eles estavam. Eles já tinham ido para vários lugares e orado sobre enfermos, então eles sabiam, tipo assim, cara, existe um negócio sobre nós. A gente ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, mas é para a gente ficar aqui nesse momento. Então imagina aquele gás de querer ir, mas foi mandado a gente ficar. Então o mediatismo ele não podia estar inserido ali naquele momento porque eles tinham que ficar na onde eles estavam até que o Senhor fizesse o que ele tinha que fazer. E eu percebo que eu tenho muita dificuldade com isso. Às vezes o Senhor fala assim, calma, agora é o momento de você ficar quieta, de você apenas me ouvir, apenas saber mais sobre mim, me conhecer. E eu quero eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não é o momento. A gente tem que entender que Deus ele tem tempo para todas as coisas, assim como a Camila disse, Eclesiastes 3, e que tem períodos da nossa vida que a gente não vai estar fazendo o que a gente quer, ou que a gente, tipo assim, Deus ele tem coisas para nós, mas ele tem o tempo certo para exercer aquelas coisas nas nossas vidas. Então não é porque eu tenho o chamado de ser missionária que eu vou estar na África amanhã. Eu preciso de um tempo para que isso se cumpra. Não é porque eu quero entrar na faculdade que Deus me revelou que eu vou entrar em tal faculdade. Aí amanhã eu vou estar na faculdade. Não. É um processo e precisa haver esse tempo da espera. Né? Igual é muito falado, como que é mesmo? Tipo, processo para chegar no negócio. O pessoal fala muito disso hoje, mas é muito falado. Ela não quer viver o processo, mas ela quer viver o cumprimento da promessa. Isso, é tipo isso. As pessoas falam muito isso, vivendo o processo para não sei o quê, mas a gente tem dificuldade com isso. Muita dificuldade. Eu ouvi uma pregação muito interessante, inclusive do meu pastor Jorge Demetrios. Essa pregação fala muito sobre isso, porque a gente quer, como você disse, a gente quer chegar no final, na vitória, mas a gente não quer passar pelo processo. Eu vou fazer uma jogada de cabeça aqui, esqueci o nome também. Esbarrei no microfone até. Vamos lá, gente. Pode falar. Quando você compara uma coisa com a outra. Comparação. Não era essa palavra, mas a gente tá caminhando. Equiparar. Não era essa aí essa, não. com Essa aí certeza não era essa. fazer uma Que ele tinha pensado. assimilação. Não, tá. É comparação. Continua. Deixa no comentário aí, o pessoal vai saber. Não vai. Ninguém entendeu, amigo. Eu sou uma pessoa que assiste muito filme. E teve todo um processo pra eles chegarem aqui, na vitória. Analogia que você queria falar. Analogia. Pedro é um gênio. Desculpa. Ele descobriu. Analogia. Vou fazer. Não pegou bem, né? Fazer essa analogia. Eles precisaram o quê? Passar tudo por um processo, tiveram o quê? Perdas, tiveram dificuldade, obstáculos, mas não, a gente hoje, a nossa geração hoje, quer o quê? Não, eu vou começar na academia hoje, amanhã, Tá falando e tá ouvindo. amanhã eu tô, assim, no shape.
amanhã eu tô gigante. Os cambitos. Não vai rolar. Mas tá bom. Não, tô forte. Eu acho que eu tô ficando forte. Tem uma semana que eu comecei. Eu acho que eu tô ficando. Tem. Tem um mês que ele não vai. Não, vou voltando. Beleza. Aí, tipo assim, eu vou pra academia, amanhã eu tô forte. Amanhã vou tomar um scoopzinho de whey e boa, vou ficar gigante. Beleza, mas não é assim, tudo tem um processo. Até você começar a ficar forte é o quê, Camila? Camila que é a 3 nossa... meses. Aí, sabe muito, sabe muito. 3 meses, ou seja, a gente quer ficar forte, a gente quer ficar forte com um dia de academia. A gente quer futebol também, a gente quer... Entrei na escolinha hoje, amanhã eu já sou profissional, mas não é assim. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo para acontecer. Você acha que é assim, você entrou na igreja, você já... Não, amanhã eu já tô orando, já tô jejuando, já tô lendo a Bíblia. Não, tudo tem um processo. Você vai orando 5 minutinhos, depois 10 minutinhos, depois 20 minutinhos. E assim vai, tudo tem um processo. Hoje a gente quer tudo muito na mão, quer tudo muito fácil. Não, hoje eu começo, amanhã eu já termino, mas É aquele não é negócio, assim. né? Você quer ser o iPhone 16 sem ter passado por Meu Deus! Revelação aí, ó. E também tem a situação, né, que a gente sempre cria facilitadores no processo, né? Vou pegar a analogia. Como é que é, a Ai, mãozinha? que tristeza, Analogia. velho. Oh, essa mãozinha faz parte, tá? Aqui, ó. Analogia. Ai, meu Ó. Deus. Da academia. Quer ficar forte? Tem um processo. 3 meses? É personal trainer, 3 Camila. meses pra você Ela sabe, tá? começar a ver diferença no seu corpo. Pois Olha. Não significa que com 3 meses você vai estar com o bíceps do Cossielo. Não vai. Eu achei que Ramondino ele aí, ia ó. falar um Ramondino Não, Sebano. não rola, né? Mas É depois do Cossielo vem Ramondino, com né? Calma. 3 meses, se você treinar todos os dias e comer bem, falou a nutricionista. Comer bem. Gente, Você deixa aí nos treinar comentários e se vocês estão precisando de comer bem. nutricionistas. Você... Eu não sou nutricionista, tá, gente? Mas aí, Mas você come bem, em 3 meses você já vê diferença no seu corpo. pois é, aí nesses 3 meses, o pessoal não aguenta esperar, taca esteroide. Aí, ó. É o facilitador da academia, o esteroide. Cuidado, viu, tem consequência. E aí a gente entra naqueles personagens que a gente sempre fala, que é o pessoal do deserto, gente, o pessoal que foi liberto do Egito. Se a gente for parar para analisar, eles conseguiriam tranquilamente chegar na Terra Prometida em dias. É. Sim. Não precisava de 40 anos para ir para a Terra Prometida. Mas Deus tinha um processo, sabe? E depois que eu descobri isso, eu fiquei, o quê? Como assim? Deus fez eles ficarem 40 anos no deserto. Sendo que eles podiam ter chegado na Terra Prometida em 3 dias. Eu, às vezes, lia como se fosse 3 dias, né? Que é tipo 3. Rapidão. É. Mas Não, gente, mas é porque 40 anos é muita, É muita coisa. É coisa. uma geração, cara. Gente, 40 dias pra mim já é muito. 40 anos anos, é uma imagina. geração. 21 muita dias pra coisa. mim é muita. Como eu posso dizer? É por causa que, tipo assim, lá eles viviam o quê? Até 200 anos, cento e tantos anos. Ou seja, 40 anos, se for parar pra pensar, aquela geração que não era, tipo tão 20 ansiosa. anos, É, né? aquela geração que não era tão ansiosa quanto a nossa hoje, porque pra você, pô, não, 21 dias já é muito. Aquela época. Exatamente. Não era uma geração tão ansiosa. Era ansioso pra caramba, sim, gente, tá doido. Era muito ansioso. Era, assim. Mas Era assim. E o pessoal falando, isso me deixa muito revoltada, que o pessoal falava assim, era melhor a cebola do problemas técnicos. Era melhor a cebola do Egito no deserto. Mas voltando para o meu raciocínio, Deus tinha um processo ali que o povo que estava vivendo não entendia. Não sei nem se eles sabiam, porque eles não sabiam aonde era a Terra Prometida. Então eles não sabiam a distância. Mas eles viveram 40 anos no deserto, andando de um lado para o outro, provavelmente em alguns momentos andando em círculos para dar o tempo. E assim, mas só quando eles chegaram na Terra Prometida, eles entenderam, e quando foram escritos, né, e o Senhor foi estabelecendo a nação de Israel, eles entenderam, e o grande motivo de Deus ter deixado aquele povo 40 anos no deserto é para que eles entendessem, quando entrassem na Terra Prometida, que eles continuariam na dependência do Senhor.
sabe? Então, às vezes, a gente fica um deserto que era ir para ser de 2 meses, a gente está vivendo no deserto há anos, porque a gente ainda não entendeu que a gente precisa esperar e descansar no Senhor, sabe? Então, é um grande problema dessa geração. Às vezes eu leio, gente, o livro de Êxodo ali, Levítico, e falo assim, meu Deus, eu sou a geração que saiu do Egito 2.0, porque eu não consigo esperar, e aí às vezes Deus me faz esperar mais do que eu precisar, mais do que Ele queria que eu esperasse, porque eu não sei esperar. Uhum. E é muito aquela frase, né? Se você continua no mesmo deserto, é porque você ainda não aprendeu tudo que você tinha que aprender. Forte essa aí, hein? Então, 30 anos no mesmo Anota aí. deserto. Anota aí que essa é boa. mas, assim, direcionando para uma outra pergunta também, quais as consequências que essa ansiedade, esse imediatismo, ele traz para a nossa vida, tanto pessoal quanto espiritual? Porque, né? Eu acho que é muito, no quesito mesmo nome, imediatismo, que é muito no imediato. Então, consequência no espiritual é igual tá sendo falado aqui, sempre existe o processo. Na vida espiritual é assim também, não é só porque a irmã Camila é cheia do Espírito que Glória, você vê. que você que vai chegar na igreja e vai ser cheio do Espírito também. Tem um processo de caminhada com o Senhor, de conhecer o Senhor. E à medida que vai ganhando intimidade com o Senhor, vai sendo cheio do Espírito. Então, muitas vezes, fico pensando, ó, por que a Camila é cheia do Espírito e eu não? Aleluia. Por que a Duda é cheia do Espírito? Tem que buscar. Aleluia. Ô, glória. Então, fica faltando essa parte dessa caminhada com o Senhor. Quer sempre dar... O processo. Faltando o processo. Cara, adiantar o processo. É E não muito adianta. isso. Sabe por quê? Muita gente quer ser Paulo, muita gente quer ser Pedro, mas ninguém quer viver o processo que Paulo e Pedro viveu para ser Paulo e Pedro, entendeu? A gente olha só para o que eles foram no final, o legado que eles deixaram. Mas para eles deixarem um legado, eles precisaram viver um processo muito dolorido. Muito dolorido. Paulo disse, eu considero tudo como perda. Então, ele considerou tudo como esterco para poder viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Eu acho que uma grande consequência, eu vou juntar as duas áreas que você falou, mas eu acho que é você não viver aquilo que é para você viver. Porque quando a gente fica com pressa demais, essa questão do imediatismo e tal, a gente acaba aceitando qualquer coisa. Então, eu quero muito trabalhar, mas eu não quero esperar, por exemplo. Eu não quero esperar fazer uma faculdade e tal. E aí eu acabo indo para uma área que não é aquilo que eu tinha para mim. Ministerialmente, isso acontece também. Eu sou missionária, mas ninguém me enviou ainda para a África, então eu vou virar pastora aqui, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu acho que não sei se fez sentido, mas eu acho que o imediatismo ele nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu falei no outro podcast, estava respondendo a Aline, eu falei assim, em tempo de fome, a gente não deve aceitar qualquer comida não serve. E às vezes a gente está tão na pressa de viver tudo, de viver o cumprimento das promessas, que a gente quer fazer aquilo que é papel de Deus, sabe? Abraão fez isso, né? Deus falou assim, você será pai de multidões. E aí ele falou, beleza, Deus, mas a minha mulher é estéril, então o que eu vou fazer? Eu vou me deitar com a minha empregada. E ele fez. E isso ecoa até hoje, né? Guerras existem por conta de uma decisão errada que Abraão tomou lá atrás. Isso, graças a Deus, o Senhor foi muito misericordioso com Abraão e as promessas do Senhor se cumpriram na vida de Abraão. Mas em outros casos, talvez, poderia acontecer de Abraão não viver aquilo que Deus tinha para ele, simplesmente por querer dar o seu jeitinho, como Pedro falou. Então, eu acho que essa necessidade das coisas muito rápida, muitas vezes pode nos impedir de viver aquilo que é para nós. Ou seja, o processo, ele é essencial para chegar até a linha de chegada. Uma frase muito interessante a consequência de quem vive o processo é a vitória. Ou seja, se você passa pelo processo, você chega na linha de chegada, você chega na vitória. Sim. A gente quer pular o processo, só que sem processo não tem resultado. A gente vai ficar ali e não vai ter o resultado que a gente espera. Ou seja,
Deus, ele tem o propósito pra gente, só que a gente tem que escolher, né? A gente tem que, eis-me aqui, eu tô aqui, tô pronto. Ou seja, quando a gente fala, eis-me aqui, eu tô pronto pra isso, tem todo um processo. Sim. A gente tem que passar todo um circuito, toda uma corrida E se você pra não chegar. inicia a corrida, você não chega no final. Exato. Exatamente. Ou se desistir no meio do caminho, também não chega no final. Por isso que é bom ter o quê? Amigos para Sim. acompanhar você. Porque se você não tem comida, ele tem. Se ele não tem água, você tem água. Ou seja, se você ir sozinho, você vai mais rápido. Só que o quê? Se você ir com um amigo, com aquela pessoa de confiança, você vai mais longe. Ou seja, tem que passar pelo processo para chegar na linha de chegada? Tem. Mas quem disse que nesse processo não pode Você ter viver sozinho. as pessoas É. que estão ali do seu lado? É igual a corrida do bastão, né? Os 100 metros com bastão. É. Pois é, você tem o quê? Um amigo que tá ali do seu lado, você tem o seu companheiro Você conta de com corrida. ele, né, pra você chegar no Você final. conta com ele pra chegar no final. Você tá ali e tal. E, nossa, não vou na igreja hoje, tô desanimado e tal. Não, você vai e tal. Não, eu não vou passar pelo processo, já vou fazer e tal. Eu não vou tirar a carteira, vou pagar, vou comprar minha carteira. Comprar aqui, ó. Não. Você vai lá e vai tirar a carteira. Você tem que ter aquele cara que te incentiva. Se você não tiver aquela pessoa, aquele amigo que te incentiva, não vai ter como, né? Se eu tivesse, mentira, a gente não passa Mas, gente, num sentido assim também, que são coisas físicas e assim, espiritual também, mas direcionando totalmente pro espiritual, a gente pode perceber o nosso imediatismo em questão, eu falo por mim, né? Resposta de Deus, em questão de oração. Gente, o dia que eu tô orando, parece que eu tô falando com as paredes. Juro pra vocês. E o rolê é que às vezes você tá tão preocupado com a resposta que você nem consegue ouvir a resposta que ele tá te dando Exatamente. naquele momento. Só que isso é tão sério porque a gente foca tanto em, tipo assim, eu preciso ouvir, eu preciso ter uma resposta, eu preciso disso agora, que a gente começa a desanimar. Tipo, não tá me ouvindo, não quer saber de mim, não. Vou desistir disso aqui. Se ele não tá falando nada, então não é pra fazer. E chega até a duvidar se ele existe ou Sim, não. exatamente, porque imediatismo. Eu preciso disso agora. Eu quero uma resposta pra agora. Se você não me der agora, não me serve. Mas não é assim. A gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E a gente não tem que viver em função do nosso tempo, mas em função do tempo de Deus. Porque se a gente vive pra Ele, eu não posso calcular a minha rota no meu tempo, mas sim no tempo dele. E, às vezes, a resposta dele não vai ser de imediato. Geralmente não é, né? E outra coisa que eu acho legal abrir esse parêntese sobre ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes a gente fica esperando ouvir uma voz, né? Porque usa-se essa frase, ouvir a voz de Deus. Então a gente fala, cara, então Deus vai falar comigo, eu vou ouvir uma voz, assim como eu ouço o Pedro, como eu ouço a Duda, como eu ouço o Daniel. E às vezes não. E aí a gente vive falando assim, que Deus está em silêncio. Porque Deus está em silêncio. E às vezes é só eu que não abro a minha Bíblia mesmo, sabe? Então, assim, o Senhor, ele tem várias formas de falar. Ele pode falar audivelmente. Glória a Deus por isso. Ele falou com várias pessoas audivelmente e ainda faz isso hoje. Mas, na maioria das vezes, o Senhor fala através da palavra. Então, se eu não tenho um tempo de leitura bíblica, ele realmente não vai falar comigo. Sabe? E isso entra também, a gente consegue linkar isso perfeitamente com essa geração imediatista, porque a gente não tem tempo. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Deus. A gente tem tempo para fazer tudo, mas a gente não tem tempo para se dedicar aos pés do Senhor. Então, eu consigo tranquilamente ficar 1 hora, 2 horas, o meu horário de almoço inteiro, vendo reels, ideia de reels e não sei o quê, para gravar, para criar conteúdo e tal. Mas eu não consigo ficar 5 minutos sentada lendo a Bíblia. Porque um capítulo é pesado demais, sabe? É muito. Então, assim, se a gente não tirar esse tempo também, é muito difícil que a gente consiga viver aquilo que Deus tem para nós. Se a gente não tirar um tempo para ouvir Ele. E nós temos um grande problema, que a gente fala demais. Eu tenho esse problema. E escuta de às vezes menos. eu chego lá no secreto Só fala, não para pra ouvir. Amém. E vou embora, ó. Descarregou. Se Jesus queria falar, Ele coitado, ficou lá. ficou no Ele- ralo, porque... Ele ficou assim, mas. E aí ela indo embora, assim. Então, tchau, viu? Deixa eu te falar. No dia, caso você Tchau. tenha tempo. E eu ouvi uma moça falando,
ministração, ela falava assim, ela meio que parou assim, o louvor, e falou assim, vamos ficar em silêncio agora. E acho que deve ter sido ali uns 3 minutos de silêncio. Às vezes teve gente que não ouviu nada. E teve gente que saiu dali quebrantadíssimo, porque Deus falou alguma coisa. E a gente tem essa dificuldade, sabe? De ir para o nosso secreto e falar, Deus... Aquela canção, né? Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. E eu acho que é muito isso, a gente tem essa dificuldade, sabe? E como lidar com a ansiedade pela expectativa da resposta imediata de Deus? Nossa. Ai, eu quero responder. Deus, ele não corresponde aos seus questionamentos, ele corresponde à expectativa da sua fé. Aonde você tem colocado as suas Anota aí, expectativas... Espera que eu vou anotar, peraí. Aonde você tem Anota aí. colocado as suas expectativas é a grande resposta. Então, se eu coloco expectativa no tanto que eu estou estudando para passar na faculdade, se eu não passar, eu vou ficar frustrada. Mas se eu coloco as minhas expectativas naquilo que Deus falou para mim, eu sei que ele vai fazer. Ah, ele não vai fazer esse ano, mas ele vai fazer. Sabe? Foi uma coisa que eu entendi. Eu estudei ok ano passado. Estudei ok. Eu acho que eu poderia ter me dedicado mais. Mas por que eu acho que eu poderia ter me dedicado mais? Porque as minhas expectativas estavam no quanto eu estava estudando, sabe? Mas eu hoje tenho certeza de que o Senhor ele tem preparado a minha universidade. Se eu tivesse aquela certeza ano passado, eu não teria ficado tão frustrada ao ver que a minha nota não foi suficiente. Então, o rolê de não ficar frustrado e não ficar ansioso é você colocar as suas expectativas no lugar certo. Deus falou comigo, então ele vai fazer. Quando? Não faço ideia. Mas ele vai fazer. Ou então ele não falou, mas isso queima no meu coração. Então, até que ele diga que não, eu vou correr atrás disso, entendendo que ele vai fazer. Porque um grande problema da geração imediatista é que a gente quer fazer o que é pra gente, mas a gente também quer fazer o que é pra Deus. Então, a gente pega as coisas, faz o que é nosso, e aí quando chega a vez de Deus trabalhar, que é pra gente só... Quando é pra gente estar descansando, dormir não é sobre sleep, dormir. Não, mas dormir é sobre descansar. Deus dá aos dele enquanto ele descansa. Quando é pra gente estar descansando, a gente quer fazer. A gente quer estar ali, e às vezes Deus está assim, mas essa era a minha função. Você está tomando a minha função. Uhum. E Deus não descansa, ele não dorme. Então, ele não tem isso de descansar. E a gente não entende isso. Sim. Como Então- você disse naquele momento, né? O processo era para ser mais rápido, mas você tornou ele mais Você atrasou longo. o processo, Você cara. tá fazendo não. a sua parte, tá fazendo a de Deus, aí acaba E que o vai quê? dar tudo errado, você vai ter que Vai voltar dar tudo do errado e início. aí você vai ter que começar tudo do início, né? Ou seja, quando você perde uma corrida, acabou. Aí você vai ter que voltar na outra corrida, começar tudo de novo, fazer tudo de novo, preparar, vai ter que se preparar tudo de novo. Ou seja, você era para o processo ser rápido, mas você só atrasa o processo fazendo a sua parte e a que era de Deus. Ele tá lá do céu só assim. Irmão, Palhaçada, não. viu? essa é Ai, pra de mim, novo, Vaz. nossa, Depois Deus. você fica aí duvidando que o E eu existe. ainda vou ter que te ouvir chorar ainda. Não, Tá difícil. como eu ouvi isso da parte de Deus esse ano? Como eu ouvi? Porque eu também não fui aprovada. Eu consegui minha vaga lá na universidade que eu queria, que eu ainda quero. Mas o que eu ouvi, ainda ouço do Senhor, e isso tem me gerado paz no coração, que eu não tô assim. A gente tava surtada, né? A gente tava muito assim. Ai, meu Deus! Hoje eu não tô assim mais, tô bem descansada, na verdade. E o que o Senhor falava e tem falado comigo é: você tem que aprender a descansar. Porque eu trabalho na calmaria. A sua fé, ela não é movida pelo desespero. E eu não me movo pelo seu desespero, eu me movo pela sua fé. E o Forte. desespero não consegue andar com a fé. Eu acho legal a passagem que Jesus está dormindo no barco e começa uma tempestade. E os discípulos já estavam caminhando com Jesus, eles já conheciam, né? E eles ficam desesperados. Desesperados. E vão acordar Jesus. Só que o que me chama a atenção é que Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Disca. Maior tranquilidade, chama eles de homem de pequena fé e fala: vento e mar se acalmam, sabe? Isso é calma. De tanto que os discípulos
que Segura a caminhavam onda. com ele começaram a se questionar: quem é esse que até os ventos e o mar e a tempestade obedecem? Isso mostra muito que nós precisamos descansar, independente de como está o caos lá fora, sabe? E existe um lugar de adoração, um lugar de busca no processo, sabe? Muito, eu acho hoje, eu tento viver assim, mais vale o processo, a caminhada, mais vale o deserto do que o cumprimento da promessa. Porque a partir do momento que você está chegando, imagina, fecha os seus olhos aí, né, no seu lugar, e imagina você alcançando aquilo que você mais deseja. E aí quando você está, tipo assim, para abrir a porta do seu maior sonho, Jesus vira para você e fala assim: pode entrar, eu vou enviar um anjo com você, mas eu não vou com você. Você entraria pela porta ou você falaria, então eu vou ficar aqui, mas o Senhor precisa ficar comigo? Caraca. E a gente não entende isso, sabe? A gente quer tudo tão rápido que a gente não consegue entender que às vezes esse processo e essa lentidão, que para nós é lentidão de tudo que está acontecendo, é simplesmente para Deus nos ensinar a encontrar prazer nele, sabe? Então, foi o que aconteceu com Moisés. Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, eu vou enviar um anjo com vocês para terminar de guiar vocês para a terra prometida, mas eu não quero com vocês mais, cara, eu não quero estar nesse negócio. E Moisés, em nome do povo, nem sabia a vontade do povo, vira para Deus e fala assim: Senhor, não deixe que a gente arrede o pé daqui se o Senhor não estiver conosco. Então, era como se Moisés dissesse para Deus assim: cara, eu abro mão da terra prometida, mas eu não posso abrir mão da tua presença. E a gente não entende isso, sabe? E quando a gente começa a entender isso, todas as vozes que ecoam na nossa cabeça, lembrando que eu não estou falando aqui, gente, da ansiedade, distúrbio mental e nem doença mental. Quando a gente entende isso, as vozes que ecoam na nossa cabeça, dizendo que a gente está atrasado, dizendo que a gente é insuficiente, dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai estar do jeito que a gente sonha daqui a 5 anos, elas são literalmente silenciadas. Porque a gente começa a entender que eu preciso viver o hoje com o Senhor, eu preciso buscar dele hoje para que eu esteja preparada para amanhã, sabe? E aí a gente começa a ser cheio do Espírito Santo. Porque aí a gente tem tempo de busca e a gente tem tempo de entrega também, sabe? Eu acho que agora esse tempo é muito tempo de buscar a presença de Deus, sabe? Para que futuramente, assim, um avivamento, uma coisa assim. Oh, glória. Oh, Eu tô glória. querendo, Jesus. E acho importante citar aqui, lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, isso aí já nos abrange um outro assunto. Aquele que descansa no Senhor, ele tem seu coração guardado nele. E as aflições da vida não atormentam a pessoa, porque é justamente o que a Camila falou. Não é sobre a doença, a ansiedade. É sobre o sentimento de ansiedade. Tipo, eu me deixar levar pelas emoções aqui de agora, eu me deixar, sabe, meu Deus, e se, o e se quebra, me quebra demais. Entendeu? Eu sou fleumática, total fleumática, então eu penso muito, eu planejo muito, eu sou muito ansiosa, no sentido, tipo assim, de que tem que trabalhar. Não sou uma pessoa ansiosa, tipo assim, ai, tenho crise de ansiedade. Não é uma doença, mas, tipo, falta de controle mesmo, de sentimentos mesmo. E o Senhor, ele quer trabalhar isso em nós, quer trabalhar isso nessa geração, porque talvez muitas coisas ainda não aconteceram conosco e nessa geração pela ansiedade e a falta de confiança em Deus e do descansar. Tem que descansar. Só descansa. Ah, é fácil falar. Eu sei, é fácil falar. Eu tô nesse processo de descansar. Mas tem que começar a tentar. Senão, igual vocês falaram, quem não começa nunca chega na linha de chegada, né? No final. Em Provérbios 20, 22 diz: espere pelo Senhor, descanse no Senhor, e Ele dará a vitória a você. Ou seja, Amém, é aquela Jesus. coisa, né? Segura na mão de Deus E vai. e vai, e vai, e vai. Deixa te levar. Segura nele que a vitória vem, né? Não? A vitória é certa, não é? A vitória é E o certa. legal é que o imediatismo, ele vem também, ele é algo tão arraigado que ele vem também na busca
pela presença. Né? Igual a Duda citou o exemplo de você querer uma resposta. Mas eu vejo que essa geração ela quer muito avivamento, sabe? Mas a gente tem atrelado muito o avivamento a um grande mover espiritual. E avivamento não é isso. Não. Então, a gente quer ver sinais e maravilhas e a gente está com pressa disso. Mas muitas vezes, a gente se esquece da busca do secreto. Sabe? O Luciano Subirá, ele diz, a busca por um avivamento coletivo não é desculpa para um avivamento individual. Então, isso mostra para mim que precisa existir uma busca do secreto. E isso gasta tempo, sabe? Gente, vamos falar aqui, fazer um paralelo com a faculdade. Faculdade de 4 anos, de 7 anos, entendeu? Quanto tempo o Evan Roberts ficou em oração para que acontecesse o que aconteceu? Os outros avivalistas, quanto tempo eles gastaram em oração? Sabe? Pedindo, Senhor, dobra-nos. Senhor, aviva esse lugar. Senhor, transforma corações. Não foi tipo assim, eu orei hoje e amanhã, sabe? E às vezes não é sobre grandes moveres espirituais. A gente se apega muito nisso. Eu vi um vídeo, eu não lembro de quem, e o jovem estava explicando sobre o falar em línguas. Ele falou assim, a gente está tão preocupado com sinais externos e que a gente se esquece dos outros dons também. E às vezes a gente se esquece da transformação que o Espírito Santo está fazendo dentro, sabe? Dentro do avivamento que está acontecendo de dentro para fora. Sim. A gente quer um avivamento de fora para dentro. E às vezes não vai vir assim. Ele vai vir de dentro para fora. E como acontece de dentro para fora? Buscando. Só que busca gasta tempo, sabe? Jesus demorou 3 anos para discipular os discípulos, até enviar eles, sabe? Até derramar o Espírito Santo. Foram 3 anos e mais um tempo. Foi depois que Jesus subiu. E a gente quer, tipo assim, fazer um jejum aqui de 5 dias, porque ao final dos 5 dias eu tô assim, eu vou estar pegando fogo. Às vezes vai estar, mas às vezes não vai estar. Sabe? Eu já fiquei muito frustrada com o Senhor por criar expectativa nas coisas que eu estava fazendo sem entender o tempo dele. Então eu fazia jejum atrás de jejum falando assim, Senhor, libera os dons sobre a minha vida. Senhor, faz isso e tal. E ao final daqueles dias eu não sentia nada. Externamente, não existia nenhuma manifestação. Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Até que o Senhor falou comigo, cara, não é sobre não é só sobre as grandes operações que eu faço externamente, mas também é sobre aquilo que está acontecendo dentro de você. Sim. E hoje, às vezes eu preciso me sentar e falar assim, o que está acontecendo dentro de mim? O que o Senhor está transformando? O que já não é mais igual dentro da Camila? E aí, quando eu olho para isso, eu falo, cara, realmente não sou mais a mesma. Não sou quem eu gostaria de ser, mas também não sou a mesma de antes. E se a gente não dá comandos para a nossa alma, vou falar comandos de falar assim, descansa no Senhor. Sabe? Tem um salmo, acho que é o 34, que fala assim, eu bendirei ao Senhor em todo tempo, a minha alma se fará gloriar no Senhor. Então é como se o salmista estivesse dando um comando para a alma dele, se glorie no seu Senhor. E aí ele fala assim, aqueles que esperam no Senhor não têm escassez. Nossa, leia aí, essa gente. parte, sim. Salmo, acho que é Salmo 34. Esse é um dos meus salmos favoritos. E aí ele fala isso. Então o salmista estava o quê? Dando comando para a alma dele, se glorie no seu Senhor. E às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós e falar assim, descansa em Deus. Acalma o seu coração, sabe? Dá comando mesmo, porque somos nós que controlamos, deveria pelo menos, as nossas emoções. Então chegar e falar assim, alma minha, por que está tão abatida? Espere em Deus. Mas tem outro, eu não sei onde está escrito esse, mas o salmista diz, por que está abatida a minha alma? Espera no Senhor teu Deus, pois eu ainda o adorarei. Então, a gente às vezes precisa olhar para nós mesmos e falar assim, descansa no Senhor, sabe? Vai para o seu tempo de secreto, busca, vive o processo, não sei que processo que você está vivendo agora, mas desfrute da presença no processo. Para quando você chegar na terra prometida, você entender que foi Deus que colocou você lá. Isso entra muito num versículo que eu gosto muito também. Esqueci exatamente onde está, mas está no Novo Testamento, né? Algum dos evangelhos. Mas Jesus ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu costumo dizer que esse acréscimo é só um bônus. Sim. Você já tem o mais importante que a presença. Precisa entender que isso é um bônus. Ele coloca como bônus. Né? E quando você chega lá na Terra Prometida, você fala, uau, obrigada porque eu consegui isso. Mas eu já tinha o que era mais importante.
eu já carrego comigo o que é mais precioso, que é a presença. E aí a gente deixa de viver em função desse mundo, em função dessa vida, tipo assim, pros prazeres terrenos. Porque eu entendo que eu já tenho aquilo que é mais precioso, aquilo que eu precisava pra minha vida. Eu tenho a presença, eu tenho o Senhor. Eu construí algo com Ele. E falta isso. Falta muito disso. E a gente para de querer viver vivendo para nós, vendo a intencionalidade dele. Então, a gente começa a orar por tudo. A gente viu um filme no sábado e a senhorinha, ela falou assim, eles Mônica pediram pra Senhorinha. ela orar, Dona Clara. pra ela Senhorinha do orar por RTT. robôs. Parece bobo, assistam depois o filme A Foge pra vocês entenderem. E ela falou, olha, nunca orei por robôs, mas eu já orei por uma lava-louças. E aquilo me pegou muito, porque eu de primeira achei bobo. E aí a Aline, que participou do podcast, estava do meu lado quando a gente estava assistindo o filme, e ela falou assim, eu oro por tudo. E eu falei, caraca, eu não oro por tudo. Sabe, eu orei pela faculdade, fiquei 1 ano orando pela faculdade. Quando eu comecei o processo de tirar a carteira, eu orei também. Mas eu não oro pro Senhor, tipo assim, para eu viver o meu dia intencionalmente. Sabe? E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ser mais intencional diante do Senhor. E aí os nossos dias não são o nosso ano, não só um objetivo que a gente tem, mas os nossos dias, na simplicidade deles, eles começam a ser também colocados diante do Senhor. Essa espera no Senhor faz com que a gente se fortaleça, né? Com que a gente nos dê força, né? E aí a gente às vezes quer pular esse processo, quer estar no meio da tempestade, ele tá ali com suas asas, a gente esperando nele, ele nos guardando. Mas às vezes a gente quer pular esse processo no meio da tempestade, e ele tá ali nos guardando, nos revestindo. E a gente quer pular esse processo e não era para doer tanto, mas a gente torna o processo mais doloroso do que ele deveria ser. Em Salmos 27:14 diz, espera no Senhor, anima-te, fortaleça o teu coração, espere, pois, pelo Senhor. Ou seja, no Senhor a gente encontra a nossa animação, a gente encontra o nosso fortalecimento. O Senhor traz vida pra gente, né? Deixa a gente colorido, deixa a gente feliz, deixa a gente alegre. Ou seja, se a gente pula esse processo, a gente torna o que era para ser mais fácil, a gente torna mais difícil. O que era para não ser tão doloroso, a gente torna mais doloroso. É. Que bom que a Camila citou a Forja. Tava passando o filme. A Dona Clara, né, que eu chamo de senhorinha do RTT, porque eu não sabia o nome. Fui lembrar agora que a Camila falou, né? Eita glória. Maravilhosa. Aí ela soltou uma frase, né, no filme, que na hora eu virei pra Duda e falei, ó, frase pra soltar no podcast. É verdade. Que ela fala basicamente que a oração ela não pode ser usada como step, que se usa só quando precisa. Ela tem que ser usada como volante Anota pra aí, guiar a gente, nossa por favor. vida. Nossa. Anota. Coloca Essa isso foi aí forte. Cortes. como tela de bloqueio. Então, Coisa de a bloqueio gente- de celular. Nessa geração do imediato, né? Que eu esqueci o termo, então vou falar geração do imediato. Como que a gente tem usado a oração? Tá sendo usado como step ou tá sendo usado como volante pra guiar? No. Essa Essa aí foi profunda, viu? Você- Tá doido. Isso. Mas a Camila falou um negócio que já entra pra uma outra parte que eu queria que a gente conversasse sobre também. Ela falou sobre ser intencional. Intencionalidade. E a intencionalidade me leva a pensar sobre algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração esses dias e me dá vontade de chorar. Cara, ser intencional te leva a viver com propósito. Sim. E se você vive com propósito, você larga a mão da ansiedade. Porque você tem um objetivo. Você sabe onde você quer chegar. Viu? Ser intencional te faz entender que Jesus ele pode acalmar a tempestade. Se ele acalmar, o barco vai continuar seguindo o percurso. Mas se ele não acalmar, é só você deitar do lado dele e deixar a tempestade rolar. Exatamente. E ser intencional, quando você entende que você precisa ser intencional, eu tenho vivido isso. Ai, dá vontade as de suas chorar. orações começam a ser intencionais. Eu vou chorar. As suas orações elas começam a ser intencionais. Então você para de orar. Você para de orar, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, se manifesta, e você começa a orar e falar assim, Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Cara, eu ouvi, eu não lembro quem falou, mas acho que foi o Theo.
Tel Hayashi, ele fala, uma das orações mais perigosas de você fazer é você dizer para o Senhor, Senhor, eu quero fazer parte daquilo que você está fazendo. E se tornar intencional é isso, você parar de questionar o céu. Essa frase é minha, eu ouvi ela de alguém, mas ela se tornou minha. O céu, ele não corresponde às suas perguntas, o céu, ele corresponde às suas respostas. Então, quando você começa a viver com intencionalidade, você para de perguntar para Deus as coisas, você passa a responder. Às vezes o Senhor, ele está falando ao seu coração, eu tenho algo para fazer na sua vida, eu tenho algo para fazer na sua vida, eu tenho algo para fazer. E você começa a falar, Senhor, eu quero fazer parte disso. Sabe? Às vezes Deus, ele tem grandes planos para nós, mas esses planos, eles não se concretizam porque nós não correspondemos. Eu fico imaginando se Isaías não tivesse dito, eis-me aqui. Com certeza o Senhor se levantaria em outro lugar. Lá em Esther 4, versículo 11, por ali, Mardoqueu vira para Esther e fala assim, se você não se posicionar, quem sabe você não foi levantada para este tempo, mas se você não se posicionar, de outro lugar virá livramento para o povo de Deus. Então Deus está claramente ali falando para o povo, cara, se vocês não se posicionarem, eu vou levantar gente de outro lugar. Então vocês precisam ser intencionais diante de mim. A pastora Thalita falou isso. Cara, coloca para Deus o que você quer. Seja específico com o Senhor. Seja intencional. Mas eu quero ser missionário. Mas você quer ser missionário, você quer ir para onde? Você quer ser missionário na sua igreja local? Ora pela sua... Sabe? Eu quero ir para a África, então vai orar para você ir para a Tailândia. Sabe? Hoje eu sou intencional. Senhor, eu quero a Universidade Federal de Minas Gerais. Na verdade, eu quero uma federal. De Minas Gerais. Mas é isso que eu quero. Senhor, eu quero ser missionária lá na África, sabe? Senhor, eu quero que esse podcast ele seja relevante. Mas o quanto eu quero que ele seja relevante? Eu quero que ele seja relevante para a minha igreja local, eu quero que ele seja relevante para o meu bairro, eu quero que ele seja relevante para a minha cidade? Não, Senhor, eu quero que ele seja relevante nos 4 cantos da terra. Só que a gente não é intencional, sabe? Gente, eu tô lá do outro episódio com a minha listinha do meu marido. Eu estou criando ela, estou sendo intencional diante do Senhor. A minha pastora falou no outro podcast, seja intencional, faz a lista, Vou eu estou fazer minha fazendo. lista. Eu só não escrevi porque segunda aninha a gente muda muito de opinião. Eu vou fazer minha lista, vou botar num papel. E vou falar assim, lê aí, ó, o que é você? Isso aqui é você, ó. Se você não se posicionar e não ser intencional, Deus vai levantar outra pessoa que está sendo intencional, que está buscando por aquilo. Ou seja, ou se você se levanta, você se posiciona, você diz, eis-me aqui e seja intencional, ou senão, outra pessoa vai se levantar e ser intencional. É isso aí. Então, você tem que ser intencional naquilo que você vai viver com o Senhor. Então, viva uma vida de propósito. Quem vive propósito, chega no final. Entendeu? E não é fácil, né? Assim, eu acho que esse podcast foi o mais de vivências que a gente já teve até hoje. Eu acho que é tudo que a gente está vivendo. E eu convido todo mundo que está ouvindo a tirar um tempo e ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero fazer parte disso, sabe? E eu falei para os meninos da célula semana passada, falei, gente, perguntem para o Senhor o que Ele tem para você. São perguntas que a gente não faz, sabe? A gente corre atrás de vestibular, corre atrás de faculdade. Entra em todos os ministérios da igreja. Inclusive, se você é jovem, em nome de Jesus, pode entrar em todos os ministérios da igreja. Você está aqui para servir Você mesmo. precisa trabalhar mesmo. Mas não sabe, mesmo estando em todos os ministérios da igreja, já tendo passado por todos, não sabe o que Deus te chamou para fazer. Qual é o seu chamado, sabe? O que o Senhor tem para sua vida? Então, eu acho que é tempo da gente começar a ser mais intencional, como a Duda falou. E começar a questionar o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu quero fazer parte disso. Uma pregação que o pastor Vicente ele deu na quarta-feira passada, que isso ficou muito latente, assim. Ele citou a passagem lá da figueira e da... Como que chama? O pé da uva? Parreira. Não, Parreira, é videira, gente. A videira e a figueira. Vinha, não? É videira. A videira e a figueira.
E aí a passagem é onde tinha uma figueira no meio da videira. A figueira, ela precisa se espalhar para ela poder dar frutos. E a figueira estava impedindo, a videira estava impedindo a figueira de fazer isso. E a pregação foi sobre chamado, e ele estava falando, cara, às vezes você tá num lugar onde não é para você estar e está te impedindo de gerar frutos, porque eu quero ser evangelista, mas Deus não te chamou para ser evangelista. Anota. Entendeu? Então, se você estiver no meio dos evangelistas, sendo sei lá, um profeta, você vai estar ali um peixe fora d'água, porque as pessoas que são evangelistas vão conversar sobre aquilo, sobre evangelismo. Profetas vão conversar sobre profecias. E aí vai estar sendo um dom sendo desperdiçado, porque você não entendeu que você precisa ser intencional e perguntar: o que o Senhor quer para mim? Você participa de 20 ministérios, você faz 20 faculdades, você já terminou 10, está fazendo mais 20, só que você não sabe por que Deus te chamou. Você não sabe o seu chamado. Seu chamado ministerial, seu chamado dentro do corpo, seu chamado fora, seu chamado até profissional, você não sabe. Então isso é muito interessante, isso que a Duda falou. É muito interessante, porque às vezes você faz parte de tudo, você está inserido, Mas não tem faz nada, faculdade, no faz fim- tudo, no final mas das contas. tá vazio, tá faltando a parte ainda. Então, sobre o que a Camila falou também, ser intencional. Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu propósito? Estou aqui para cumpri-lo, estou aqui para servir, estou aqui para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. É o eis-me aqui para o seu chamado. Esse é meu chamado? Vamos lá, vou ser intencional nele. Vou bater de frente, vamos embora. Sim. E eu acho que fica uma reflexão. E se, no final de tudo, quando Jesus voltar e a gente estiver lá no céu batendo um papo, ele vira para você e fala assim: não era isso que eu tinha para você. E você ficou aqui na terra se esforçando, dando a sua vida por algo que não era o que Deus tinha. Gente, eu tenho medo disso. Essa é uma oração que eu faço. Senhor, não deixa eu fazer algo que não esteja no seu coração para mim. Porque eu não quero... Tem duas coisas que eu não quero ouvir quando eu me encontrar com o Senhor. Afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. E você viveu aquilo que eu não tinha para você. Você se esforçou, você cuidou de uma vinha que não era sua. Para a gente finalizar, né? Queria direcionar mais uma pergunta para vocês. Qual seria o conselho de vocês para uma pessoa que está nesse embate aí, vivendo essa questão de luta contra o imediatismo, contra essa ansiedade de querer respostas no tempo dele? Qual o conselho de vocês para mudar isso, para alavancar? Eu acho que, primeiramente, orar. Eu acho que ler a Bíblia, porque se você for parar para pesquisar, a Bíblia fala muito sobre descansar no Senhor. Ei, eu tenho uma resposta, calma. Viva o processo. Viva o processo. Calma. E eu acho que buscar muito. Porque sem busca não há intimidade. Se não tiver intimidade, você vai querer tudo no seu tempo. Sim. Você tá orando, Senhor, eu preciso de um carro, preciso de uma casa e tal, não vou morar mais aqui e tal. E às vezes, por você ser um imediatista, as vozes da sua cabeça dizem assim: vai lá e faz isso. Você não, é o Senhor. Mas às vezes não, às vezes é você falando para si mesmo: vai lá e faz e tal. Então eu acho que busca constante. Eu acho que todo mundo tem um pouco a melhorar, a buscar, a orar, a jejuar, a ler a Bíblia. Então acho que é busca constante. Eu acho também, além, né, da busca de confiar no Senhor, por mais que seja difícil, né, todos aqui sabemos que é difícil descansar no Senhor, nós somos muito ansiosos, eu falo por mim mesmo, mas eu acho também se rodear de pessoas com fé e maduras na fé. Porque o fato de você conversar, né, trocar uma ideia 5, 10 minutos com uma pessoa que é madura na fé, ela já passou por isso, ela vai te aconselhar e te ajudar. Então, eu acho isso um ponto também muito importante, que dá para dar uma acalmada. É verdade. Acho que sobre o imediatismo, para um pouco. Às vezes a gente precisa parar, sabe? Às vezes a gente precisa só sentar e... Semana passada eu fiz isso, eu sentei e chorei. De ficar assim...
De soluçar. Mas eu sei que o Senhor estava ali, então eu acho que a gente às vezes precisa parar um pouco, sabe? E entender aquilo que o Senhor quer, voltando na intencionalidade. Porque quem vive intencionalmente não corre, caminha a jornada da vida que ele sabe que tem para ele, sabe? E eu acho que era uma coisa que eu precisava, se eu tivesse ouvido muito tempo atrás, eu já estaria em outros lugares, que é, não existe atraso nessa vida, não existe alguém que está na sua frente na caminhada da vida, porque cada um tem uma caminhada, a gente está correndo a mesma corrida, mas são corridas diferentes ao Cada um mesmo tem um tempo. processo e uma pista, né? Vamos dizer assim. A Duda falou isso na semana passada e eu venho refletindo sobre isso. Às vezes, você está na página 5 do seu livro e a pessoa está na página 65 do livro dela. Vocês estão fazendo uma leitura que é a leitura da vida. Mas são vidas diferentes. É a mesma corrida, mas são corridas diferentes. Então, não existe atraso. Sabe? Você não está atrasado. Você está aonde você precisa estar. Ou porque Deus quer que você esteja, ou porque é consequência de uma decisão que você tomou, mas está no lugar onde você precisa estar, sabe? Então, eu acho que o meu conselho é isso. Não existe atraso e você precisa ser intencional, você precisa parar um pouco. Pare de falar e comece a ouvir. Sim. É isso. O que eu Para, ia falar é escuta e isso. chora um pouco. Para, reserve tempo para só ouvir o Senhor, sabe? Como uma coisa que a Camila faz muito, pare, sente e chore. Chora. Jesus, ele Chora quer bastante. colher as suas lágrimas também. Às vezes a gente não consegue expressar com palavras, mas as nossas lágrimas, o nosso coração, ele vai dizer para o Senhor. E o Espírito Santo, ele Verdade. vai interceder e ele vai levar para o Senhor aquilo que a gente precisa dizer para ele, mas a gente não consegue expressar. Então, meu conselho seria esse também. Ouça o Senhor. Separe um momento, não deixe de clamar, não deixe de pedir, tal, tudo, né? Mas ouça o Senhor. Porque tão importante quanto você falar para ele é você, acho que até mais, né? Ouvir ele. Porque às vezes a gente tá meio perdido na vida, achando que não tem direcionamento, simplesmente porque a gente não decidiu parar para ouvir. E a frase do dia é, coloca aí embaixo aí, ó. Pedro Neves e Senhora do Reteté. O Senhor é o step ou o volante da sua vida. Tá aí. Tá aí a pergunta, né? Aí você já coloca aí nos comentários aí se ele é o step, se ele era o step, agora ele é o volante. É ou não é, Pedrão? Meu Deus, isso é muito sério. Essa Que ele frase. seja o volante na vida. Que ele de todo seja o mundo. volante na vida. Oração seja o nosso volante. Glória a Deus. Mas, gente, que precioso que foi esse momento aqui com vocês. Como eu tô edificada, de verdade, eu quero chorar. Foi muito bom esse momento aqui com vocês. Eu vou E chorar se eu não voltar. espero que você volte, Foi Daniel. muito bom esse tempo com vocês. Edificante. Muito Eu edificante. aprendi bastante, coisas que eu tava até com um pouco de dúvida, né? Aprendi bastante, eu acho que todo mundo aprendeu, acho que a gente tá aqui para isso, né? Sim, Ensinar e ao mesmo tempo aprender. glória a Deus. E eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a deixar aí um comentário do que você, né, recebeu através desse podcast. Se o Senhor falou algo no seu coração, compartilha com a gente também quer receber através da vida de vocês. E a gente espera muito que vocês também tenham recebido da porção que a gente recebeu aqui nessa conversa. E que você possa compartilhar com mais pessoas para que isso se expanda e que essa geração ela passe a ser uma geração que confia e ouve o Senhor. Finalizamos aqui, né? Um abraço, um beijo. Siga a gente nas redes sociais e não deixe de acompanhar a gente, tanto aqui como no Spotify, quanto nas redes sociais, né? Vocês Se vizinhos. inscreva e deixa o E like. nossos perfis pessoais também, que a gente tá dando uma movimentada legal lá. Então, Pessoal que é influencer. acompanhem. E é isso, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa noite, Um boa abraço, tarde, fortes de bom dia. plantão. Tchau, Com tchau. Deus. Boa, rapaziada. Era demais. Agora é o Silas, né?